E já de volta, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o programa Vida e Saúde. Hoje, recebendo uma grande autoridade. Oh, que programa maravilhoso! O doutor Tadeu Fernandes, médico pediatra, professor de pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, palestrante. Esse homem viaja o Brasil inteiro palestrando, formando novos pediatras. Olha só quem está aqui hoje, que a gente trouxe aí para entrar na sua casa e responder tudo sobre antibiótico. Doutor, vamos assim, a gente sabe, o senhor está citando, é vírus, é bactéria, antibiótico, já aprendemos. É só para bactéria, isso já aprendemos, está claro para nós. O senhor poderia exemplificar algumas doenças bacterianas, algumas doenças virais, só para a gente ter um pouquinho noção de que, na hora de perguntar, na hora de entender, assim, para... Vamos lá. Você tem, por exemplo, a infecção urinária, é bactéria. Bactéria. A pneumonia, a grande maioria, são bactérias. As amidalites, você pode ter bactéria ou pode ter amidalite por vírus. Ok. Diarreia, existe diarreias por vírus e diarreias por bactéria. Ok. Então, Frei, você vê como é difícil para o médico, porque nós temos que, pelo quadro clínico, diferenciar um do outro. E uma coisa todos têm em comum, a febre. Opa! Febre aparece tanto para processo por vírus, tanto para processo por bactéria. Quer um exemplo típico e atual? A dengue. Dengue dá o quê? Febre. Febre, febre, febre. E não adianta dar antibiótico. Nesse caso, a gente tem que dar antitérmico. Ok. Então, vamos colocar esse parâmetro, porque muitos pais chegam para o pediatra, doutor, meu filho está com febre, receita um antibiótico. Espera aí. Opa. 80 a 90% das febres são causadas por vírus e não por bactéria, então não precisa tomar antibiótico. Então, é muito interessante isso. Dengue é um exemplo de doença por vírus. Catapora, tão frequente no Brasil todo, nós vivendo um surto de catapora atualmente, é causado por vírus. AIDS. AIDS é por vírus. Hepatite A é por vírus. Então, essas doenças virais, todas dão febre, mas não precisa dar antibiótico. Deixa eu fazer uma pergunta aqui já sobre criança. O senhor citou criança e dengue. Já tem duas perguntas aqui na agulha. Aqui. O Júnior de Feira de Santana, na Bahia. Obrigado, Júnior, que Deus te abençoe. Quando as crianças estão com febre, deve receitar antibiótico? Pergunta o nosso amigo Júnior de Feira de Santana, lá na Bahia, doutor. Júnior, excelente pergunta. Para a febre, você usa antitérmico. O que você tiver na sua casa, ou que você está acostumado a tomar. Dipirona, paracetamol, ibuprofeno. Vou fazer um alerta. Esse alerta é novo. Claro. A Organização Mundial da Saúde, a Academia Americana de Pediatria e agora a Sociedade Brasileira de Pediatria estão recomendando um hábito frequente. Vocês vão perceber isso. Intercalar antitérmico. Doutor, eu dei paracetamol, depois eu dei dipirona, depois eu dei ibuprofeno, eu vou intercalando o antitérmico. Pois mostrou, através de estudos mundiais, que isso não funciona. Se você vai dar um determinado antitérmico, paracetamol ou dipirona, dê este a cada 4 horas e fique sempre no mesmo. A resposta ao antitérmico será melhor. Intercalar antitérmicos é coisa do passado. O moderno é você ficar com um na dose correta e somente ele. Agora, doutor, deixar bem claro também para quem está em casa, isso é bom para a gente aprender, ou seja, não é porque eu usei um antibiótico para aquele determinado problema, aquela bactéria, enfim, que sobrou antibiótico, eu vou guardar na minha caixinha, minha farmácia pessoal, e lá na frente, quando tiver o mesmo problema, eu vou ver, não está vencido, eu vou usar de novo. Eu posso fazer isso, doutor? Por 2 motivos, não. Primeiro, porque não só antibiótico, todo medicamento tem um prazo de validade. Ao término do prazo de validade, a substância ativa acaba, ela perde o efeito. E a outra dica muito interessante, todo medicamento que é um pozinho, que você coloca água, mistura para tomar, acabou de tomar, sobrou, joga fora. Porque o tempo de validade dele é muito curto, é coisa de dias, nem de semanas. Então, não guarde esses medicamentos, não reaproveite, porque ele não vai ter efeito nenhum.
Doutor, o senhor citou crianças, parece-me que tem mais um povo pergunta relacionado à criança, a gente para deixar bem claro realmente para quem está em casa. Vamos lá. Meu nome é Maria Ângela. Eu gostaria de saber se existe risco de dar antibiótico para crianças com menos de 2 anos de idade. Doutor, o senhor citou criança, etc, mas agora com menos de 2 anos de idade. Teve a pergunta do Júnior, crianças que estão com febre, enfim, mas crianças com menos de 2 anos de idade. Estão aí quase que amamentando ainda, doutor. Sim, nós utilizamos antibiótico no berçário. Crianças que nascem e têm alguma infecção do parto, nós utilizamos antibiótico até no berçário, com criança de horas de vida, com dias de vida. Mas é o que eu sempre digo, antibiótico, a responsabilidade ainda é muito maior nessa criança abaixo de 2 anos de idade. Por quê? O sistema imunológico de uma criança abaixo de 2 anos está se formando. E às custas daquelas bactérias do bem que nós falamos. Elas estão se multiplicando. Isso. E se você toma um antibiótico, inadvertidamente, você não só não vai ter efeito nenhum sobre aquela febre, vamos supor que seja uma doença viral, como você também vai destruir as bactérias do bem e dessa maneira você vai reduzir a imunidade da criança. Então, pode sim usar antibiótico abaixo de 2 anos de idade, mas para casos precisos, para casos muito bem indicados. Eu ia chamar a pergunta dengue, mas tem uma pergunta nesse sentido, doutor. Assim, chegou a pergunta aqui da Tatiana Medeiros, de Brasília. Obrigado, Tatiana. Deus te abençoe pela participação. Ela está pedindo a bênção, Deus abençoe você e sua família. Ela gostaria de perguntar, doutor, se é correto criança de 3 aninhos e um pré-adolescente de 12, 3 e 12, serem receitados paracetamol, dipirona e antibiótico com corticoides para cura da asma e bronquites, pois meus sobrinhos foram receitados com esses remédios. Desde já agradece, ou seja, se o médico receitou, aí está o caso típico, porque alguma coisa estava acontecendo que precisava dessa prescrição, né, doutor? Sim, e nesses casos o médico ponderou direitinho. Porque, por exemplo, vamos pegar essa criança que tem asma. A criança que tem asma, ela forma muito catarro. Lembra a pergunta do catarro? Catarro é o meio de cultura para crescer bactérias. Então o médico tem que pensar em matar a bactéria que está no catarro, melhorar o fluxo de ar, reduzir a produção de catarro. Então ele faz realmente ele monta esse quebra-cabeça, aonde vai ter que ter o antibiótico, o expectorante, o antitérmico, nesse caso o corticoide, que é o anti-inflamatório, e nós montamos um quebra-cabeça, sempre lembrando, um tem que combinar com o outro. Doutora, dengue a gente já ficou claro que é vírus, né? Dengue ficou aí. Então, a Roseli Xavier de Oliveira, de Presidente Médici, lá em Rondônia. Obrigado, Roseli. Deus te abençoe você e sua cidade hoje acompanhando. É o Brasil inteiro, doutor. A gente faz um passeio pela geografia aqui do país, pelo Vida e Saúde. No caso da dengue, qual seria o melhor procedimento para as pessoas que estão com alguns desses sintomas, doutor? Pergunta a nossa amiga Roseli. Dengue, infelizmente, nós não temos nada específico para matar o vírus da dengue. É o nosso próprio organismo que vai criar anticorpos e combater o vírus da dengue. Por isso que nós batemos tanto na seguinte tecla. Você tem que ter uma boa alimentação com frutas, legumes, para você desenvolver a sua imunidade para te defender. No caso da dengue, você tem que tomar o antitérmico e o analgésico, fazer repouso absoluto e super, mega, hiper hidratação. Bastante líquidos. E quando eu falo líquido, não é só ficar tomando água, não. É água, é suco, água de coco que nós temos aí bem pelo Brasil afora. Ou seja, hidratação. E uma novidade, vamos contar aqui em primeira mão, graças a Deus, este ano, no final do ano, já está em fase de testes no Brasil, a vacina contra a dengue será lançada. Nossa, gente, olha que maravilha. O senhor vem aqui para anunciar, para trazer, viu? Nossa, vacina contra a dengue. É estudos ainda, estudos, tá? Não vamos aí, vamos ficar atento, rezar nessa intenção, mas assim, é uma boa novidade aí para o ano de 2015. Vai ser o ano da vitória, o ano da derrota da dengue, a nossa vitória. Amém? A Maria Aparecida da Silva de
Flórida Paulista. Obrigado, Ana Maria Aparecida, acompanhando o programa aí. O netinho dela, doutora, ela diz assim, ó, meu neto fez uso de antibiótico por mais ou menos 1 ano para cuidar da rinite, sinusite e alergia. Gostaria de saber se esses antibióticos vão atingir o organismo e pode causar algum outro tipo de mal colateral, pergunta a nossa amiga Maria Aparecida, doutora. Maria Aparecida, eu acho que igual o caso do seu netinho, a gente tem milhões de casos no Brasil afora. As crianças alérgicas sofrem demais. Rinite forma muito catarro, bronquite forma muito catarro e, repetindo, o catarro é meio de cultura para o crescimento das bactérias. Então, o que fazer no caso do seu netinho? Primeiro, evitar que os alérgenos tenham contato com o seu netinho. Evitar pó, poeira, fumaça de cigarro, bolor, mofo, inseticida, que são fatores de agressão, e o organismo responde produzindo catarro, produzindo muco, repetindo, meio de cultura para as bactérias. Infelizmente, ele teve que tomar muito antibiótico devido a esse processo alérgico. E aí é o caso, você tem que tratar causa e consequência. Você tem que tratar a alergia, que é a causa. As infecções são consequências. Okay. E aí existe o tratamento. E para finalizar ainda na sua pergunta, esses antibióticos vão fazer mal para o corpo do seu netinho? Olha, vai sim. Como nós falamos, nós estamos destruindo as bactérias do mal, mas nós também estamos destruindo as bactérias do bem. Então, infelizmente, destruindo as bactérias do bem, ele fica mais aberto, mais susceptível a outras infecções. Eu vou pegar o computador aqui, o tablet, para ler exatamente como está aqui, olha só. Adoro o programa. Ele é super importante para nos orientar e esclarecer. O senhor, Frei, é fantástico no comando, nas perguntas e seus convidados sempre especial. Hoje em especial, olha o fã-clube aqui, gente. Quero enviar um grande abraço ao Dr. Tadeu, um médico com um dom super abençoado, dedicado e esclarecedor. Ele foi médico dos meus filhos, sobrinhos e netos. Meus filhos estão hoje com 31, 19 e 28 anos e netos com 19, 15 e 5. Ele sabe muito e é especial mesmo. Meu filho Tiago Aranha, quando o viu agora, ficou feliz e disse, gente, o doutor Tadeu está igualzinho, ele não mudou quase nada. É a nossa amiga Inês Aranha que mandou aqui um e-mail carinhoso. Eu gosto muito de receber esse e-mail, porque é uma maneira de reconhecer o trabalho do médico. Então, parabéns, dona Inês. Então, o senhor cuidou da família inteira aqui, doutor, né? Daqui a pouco ela ia revelar até a minha idade. O nosso segredo é ser revelado, né, Frei? Mas eu agradeço, Inês. É um prazer a gente ver aquelas criancinhas, nós cuidamos desde pequenininho, agora crescida, já levando os netinhos até para a gente cuidar. Que maravilha, parabéns. Isso é bom reconhecimento, né? Porque, claro, né, o médico está ali todo dia atendendo, os bons médicos, enfim. E a gente quer aqui no programa valorizar isso, reconhecer isso, e a gente está aqui para isso, para prestar esse serviço à sociedade, viu? Doutora, aqui a nossa amiga Maria José Ribeiro, doutor, de Felixlândia, Minas Gerais, ela quer saber como descobrir se caso é um vírus ou uma bactéria que está me atacando, para saber o momento certo de tomar o remédio aí. É a nossa amiga Maria José, doutor. Excelente pergunta. Primeira Toda coisa... pergunta é excelente pergunta, sabia, né? Olha o carinho do médico. Né? Mas são perguntas muito boas, porque dá a oportunidade de a gente contar o seguinte. Se você foi no seu médico e o seu médico examinou o ouvido, garganta, pulmão, coração, fez o exame clínico perfeito, ele falou, não encontrei o foco de infecção. Muita gente fala, esse médico não sabe nada, onde já se viu não encontrar o foco? É porque, às vezes, nós não visualizamos porque primeiro vem a febre, 24, 48, 72 horas depois é que aparece o foco. Mas é nesse caso que nós médicos lançamos mão dos exames complementares. Okay. Então, nesse caso, nós vamos pedir um exame de sangue, um exame de urina, se for o caso, um raio-x do tórax, um raio-x dos seios da face, para nós procurarmos. Okay. Eu sempre dou o seguinte exemplo, o médico é um detetive, ele tem que achar onde que está o vilão.
Então, você tem, se no exame clínico você não acha, você começa a pedir exames, procurando pistas para você descobrir. Por isso que quando você for consultar o médico, nós vivemos de pistas. Então, às vezes, se você emitir um pequeno detalhe, você pode atrapalhar na conclusão do exame. Então, conte tudo para o seu médico quando você for à consulta. Olha só que maravilha, mais um e-mail daqueles do fã-clube, reconhecimento. Agora lá, vamos lá para Goiânia, aqui ó. Olá Frei, parabéns pelo programa. Doutor Tadeu, o senhor está de parabéns pelas respostas, sou de Goiânia e o senhor já deu treinamento para mim na indústria farmacêutica. Com os seus treinamentos, quase virei médico. Quem está mandando um grande abraço é o Luiz Omar José Sabino, de Goiânia, que o senhor já esteve lá dando treinamento lá para ele. Está acompanhando o programa e fazendo esse elogio muito bem merecido, doutor. Luiz Omar, muito feliz saber que você está aí nos assistindo. E na bela Goiânia, cidade maravilhosa, esse ano nós voltaremos para lá, provavelmente nós vamos nos encontrar novamente neste ano. Muito bem, parabéns aí. Doutor, assim, o senhor falou que vírus e bactérias, o sintoma é a febre, né? Ou seja, os dois trazem a febre, então é difícil identificar. E quando o próprio antibiótico produz a febre, se é que produz, a Araci Estevam Rangel, de São Paulo, capital. Quero mandar um abraço, dona Araci. Deus abençoe a senhora, viu? Por que toda vez que eu tomo um antibiótico eu tenho febrite, diz ela aqui, doutor? A Araci. Eu acho que ela está falando de antibiótico na veia. Quando você toma um antibiótico endovenoso, você pode ter uma inflamação na veia chamado flebite. Então, muitos pacientes, especialmente pacientes com doenças mais crônicas, devem fazer esse uso ou na forma injetável. Nós preferimos a via oral, mas aí vem uma coisa interessante, Frei, se não veio essa pergunta, é importante que vocês saibam também que é importante a dose, já falamos, é importante o horário, já falamos, e é importante para alguns antibióticos, e isso você tem que perguntar ao seu médico, porque alguns antibióticos você tem que tomar antes da refeição e outros após a refeição. Isso é muito importante. Por que essa diferença, doutor? Assim, porque precisa de estômago cheio? Assim? Isso, para absorção, que tem certos antibióticos que são absorvidos no estômago. Vou citar um exemplo de uma substância chamada azitromicina. Você tem que tomar azitromicina em jejum, porque ele precisa de um estômago ácido. Se você vai tomar um antibiótico da classe das penicilinas, a amoxicilina, você tem que tomar após a refeição, porque senão você vai ter uma queimação no estômago. Então, até isso é importante. E aí, como também tem antibióticos que você não pode tomar perto do... o Frei falou de bebida alcoólica, mas vou falar do outro extremo. Tem antibiótico que você não pode tomar junto com o leite, porque o leite neutraliza a ação do antibiótico. Então, vocês estão vendo como o negócio é sério? Não é assim como se fazia antigamente, agora é tudo controlado por receita. Eu vou tomar um antibiótico, minha vizinha me prestou um antibiótico. O negócio é sério, porque a gente tem que pensar na combinação, no horário, se está no jejum, não está no jejum. E hoje em dia, né, doutora, assim, a nossa vida está muito mais fragilizada, né, doutora? Assim, antigamente, os mais idosos, enfim, eles tinham uma resistência, um estilo de vida, talvez menos preocupações, enfim, era um outro ritmo e talvez a longevidade era muito mais acentuada. Hoje a gente vive uma fragilidade tão grande e que a gente precisa ter esse cuidado, né, doutor? É verdade. A expectativa de vida está aumentando. Nós estamos vivendo mais, mas nós estamos vivendo quantidade e não qualidade. E é essa a nossa briga na medicina. Nós queremos viver quantidade, mas com qualidade de vida. Né? Doutor, aqui tem mais perguntas chegando aqui. Minha mãe tem 89 anos, ela tem problema de efizema pulmonar e de vez em quando ela é acometida por infecção pulmonar e melhora só com antibióticos. E ela fala que o antibiótico provoca queda de cabelo. Isso pode ocorrer? Pergunta a nossa amiga que mandou, Maria Aparecida Umuarama, de Umuarama, Paraná. Maria Aparecida, obrigado, Deus abençoe. Um beijo para você e para sua mãezinha também querida, viu? Fez a pergunta, eis a resposta. Vamos lá. O antibiótico por si só, ele não promove a queda do cabelo. Nós voltamos, até me parece que estou repetitivo. Não, por Quando favor, você aqui, toma um antibiótico, você vai destruir a sua flora intestinal. E olha só,
é a sua flora intestinal que ajuda você a absorver dos alimentos vitaminas e sais minerais. Ok. O exemplo nesse caso é o zinco. Se você toma muito antibiótico, você destrói a sua flora intestinal e é ela que absorve dos alimentos o zinco para o sangue. E o zinco é aquele que impede a queda do cabelo. Então, olha só como uma coisa puxou a outra. Você destruiu com antibiótico a flora bacteriana, diminuiu a absorção do zinco, faltou zinco no folículo piloso do cabelo, queda do cabelo. Porque tem gente que vai inventar shampoo à base de zinco. Vou chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações. Dá tempo de você encaminhar a sua pergunta e participar da nossa enquete. Entre no site rs21.com.br. Vou chamar um intervalo, na sequência muito mais informações só para você.